Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. Estamos começando mais uma semana de trabalho, mais um programa Opinião na TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Muito bom reencontrar você, muito bom estar com você em mais uma noite aqui na TV Pantanal com mais um Opinião. É uma satisfação imensurável, porque é tão difícil hoje em dia, você percebe que essa pandemia deixa a gente tão extenuado, tão tenso, não é? E aí, quando a gente sabe que tem sempre um feedback aqui conosco, sempre ajudando a fazer um programa que é feito com carinho, sempre com carinho, produzido com carinho, com o objetivo de levar o melhor da informação. Hoje a gente entrevista o advogado Ulisses Rabaneda, que já se encontra aqui a postos conosco, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Olha, tem assuntos importantes, tem um anteprojeto aí que ele pretende fazer uma mexida considerável aí na questão legislativa, das prerrogativas da advocacia, dos advogados, né? E a gente vai discorrer sobre esse e outros assuntos mais, porque afinal de contas eu tenho aqui ao meu lado direito Lorenberg Alves, professor, inclusive professor que lida também com essa temática do direito nas universidades aqui. Muito bom recebê-lo, muito bom começar mais uma semana com Vossa Excelência aqui, ao lado de outra excelência que está aqui do meu lado. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores e muito obrigado por estar conosco por mais essa semana. Pois é, rapaz, o doutor Ulisses Rabaneda é novo, né? Você tem ideia, aos 37 anos, rapaz, ele tinha um apelido, eu posso falar apelido aqui, Lorenberg? Posso, né? Pode. Exterminador de operações. Rapaz, não é fraco não. Mas a gente vai falar sobre isso também aqui ao longo do programa de hoje. Doutor Ulisses, muito bom recebê-lo aqui, primeira vez aqui no Opinião, né? Eu lembro que eu participei de um debate aqui, nesse mesmo estúdio aqui, quando o senhor compunha a chapa do Léo Campos, né, que é o atual presidente. Na primeira eleição, acho que dele, teve aqui um debate todo inflamado aqui, só estava por aqui, mas em outros carnavais. Mas aqui no Opinião, a primeira vez, muito bom recebê-lo. Boa noite, Paulo. Uma boa noite, professor Lorenberg. Também quero desejar uma boa noite a todos os telespectadores e dizer que é uma grande honra estar aqui debatendo alguns assuntos atuais, né, assuntos da advocacia, assuntos de interesse da sociedade. Então, agradecer o convite e ficar à disposição. Ok, o Opinião, o que foi, o Gersinho, que você veio aqui, mexeu no meu paletó? Ei, Gersinho, hein? O Opinião tem aí a sua participação sempre com entrada franca. Você pode mandar seu WhatsApp via texto, não é? 99932-2529. 99932-2529. Dá alguma pergunta, alguma dúvida aqui ao doutor Ulisses, que ele vai estar dentro das possibilidades, dentro da área dele, respondendo, né? E eu já vou começando, doutor, estamos em tempos de pandemia, não é? Está quase tudo parado, quer dizer, não se tramita tudo da forma que deveria tramitar, os tribunais estão com seus atendimentos bem limitados. E como é que você está avaliando o trabalho do advogado, ainda que você não seja ali da direção da OAB, mas o senhor sabe na pele o que é isso, né? Daqui a pouco teremos, inclusive, perguntas de advogados aqui sobre essas questões aí. Como que o senhor está vendo hoje, nesses tempos de 2020 para cá, o trabalho do advogado? Eu não estou falando nem das prerrogativas que vamos entrar nessa seara daqui a pouco, mas essa lida aí para enfrentar essa pandemia. É tudo muito novo, né? Veio uma pandemia, as pessoas elas não podem se encontrar. O Poder Judiciário, ele eminentemente, o seu dia a dia é de relações pessoais, as audiências na presença do magistrado, né? Os julgamentos, tribunal do júri, os julgamentos perante as cortes, que são colegiados com a presença do advogado, e de repente, de uma hora para outra, tudo isso ficou impossibilitado, né? Então são novos tempos,
né, veio então aí a necessidade das audiências se realizarem através de plataformas virtuais. Então hoje as audiências, a grande maioria delas, mas não só as audiências, os julgamentos perante os tribunais, estão ocorrendo por videoconferência, ou seja, o advogado no seu escritório ou na sua residência, o magistrado na sua residência, a testemunha na sua residência, cada um com um equipamento, com um aparelho, fazendo a audiência de maneira remota ou fazendo o julgamento de maneira remota, né? Isso é tecnologia. E isso facilita muito, mas também traz consigo algumas preocupações. E prejuízos também, né? Também prejuízos, porque veja você telespectador, você vai ter uma audiência onde o juiz não sabe se por trás daquela câmera que filma a testemunha prestando um depoimento, se existe alguém a pressionando, né? Se existe alguém a orientando. De modo que algumas preocupações também vêm junto, né, com essa nova forma de se fazer justiça. Mas a vida do advogado nessa pandemia também tem sido muito penosa. Vejam vocês que os processos físicos, principalmente no período em que as portas do Poder Judiciário estão cerradas, os processos físicos eles não têm andamento. Então nós tivemos um grande período no ano passado e agora nós iniciamos um novo período este ano, onde as portas do fórum, né, das comarcas estão fechadas por conta da pandemia e esses processos em papel, que nós chamamos de processo físico, eles não têm andamento. E cada processo tem uma história a ser contada, cada processo tem uma família que depende daquela decisão judicial, né, cada processo tem uma empresa que depende daquilo, muitas vezes, né, para um melhor atendimento ao público, ou um direito trabalhista, né? Então cada processo tem uma história, e essa história ficando parada ali no Poder Judiciário é muito penoso para o advogado e para a sociedade. Uma grande sorte, eu posso dizer uma grande sorte, né? Mas também muito empenho dos operadores do direito, Poder Judiciário, da advocacia, o próprio Ministério Público, Defensoria, é um empenho que foi feito para a digitalização dos processos. Que ainda não foi concluído, né? Ainda não foi concluído. Mas hoje nós temos uma grande parte de processos eletrônicos, ou seja, não é mais papel, está dentro do computador, e que esses prazos não estão interrompidos, eles estão tramitando, então esses processos estão em andamento. Mas um desafio para a advocacia, a OAB vem lutando, vem trabalhando para que as prerrogativas dos advogados sejam respeitadas. Imagine você, telespectador, que precisa que o seu advogado converse com o magistrado está em trabalho remoto, né? Então é preciso ter um canal direto, porque o advogado não consegue mais a presença do magistrado. Então é preciso, e há essa interlocução da OAB com o judiciário, para conseguir ter esse canal de acesso com os servidores, né? Então muito desafiador, né? Os advogados estão sim empenhados a fazer com que essa pandemia não atinja a sociedade de uma maneira tão direta, né? Mas a cada dia é um novo aprendizado. Lorenberg Alves. Antes de mais nada, eu quero registrar aqui a minha alegria de reencontrá-lo. Alegria muito grande mesmo de reencontrá-lo. E a segunda alegria, o programa, trazê-lo aqui é muito bom. O nosso amigo telespectador, com certeza, já está aprendendo muito e já está ganhando muito com a presença do senhor aqui. Obrigado. Eu gostaria de deslocar um pouco desse tema da primeira questão que o meu amigo Paulo fez, para deslocar há 2 anos atrás, quase 2 anos, quando o senhor esteve no Tribunal Regional Eleitoral. E eu tenho 3 perguntinhas para fazer muito rapidamente sobre essa sua passagem lá. A primeira delas, foi enriquecedora? Ajudou na sua carreira como advogado? Essa é a primeira questão. A segunda questão, o senhor poderia citar e analisar um ponto positivo e um ponto negativo nesse período de 2 anos lá no Tribunal Regional Eleitoral? E a terceira pergunta, o senhor participou, e me corrija se os meus números não estão corretos, de 199 sessões em plenário. Atuou em 471 processos e foi relator de 216 processos. E eu pergunto, sobre os 216 processos, qual foi o mais difícil para lidar e por que ser o mais difícil? Primeiramente, quero cumprimentá-lo. O professor Lorenberg foi meu professor na graduação, então quero dizer do meu carinho que tenho, quero dizer da satisfação e da honra que tenho em reencontrá-lo, professor.
Bom, o primeiro questionamento foi sobre... Foram três, né? Isso, foram 3. Certo. Minha passagem pela Justiça Eleitoral foi uma das mais gratas satisfações que tive até hoje na minha carreira enquanto advogado. Em primeiro lugar, porque é muito difícil chegar a um assento na Justiça Eleitoral. Para quem não sabe, a Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, que julga os processos eleitorais em segunda instância, ele é composto por 7 membros, sendo que 2 desses membros são advogados, que são nomeados pelo presidente da República para um mandato de 2 anos. E nós temos muitos colegas qualificadíssimos que disputam essa cadeira. Então, a própria disputa ela já foi muito rica e, como disse, a dificuldade para se alcançar, né, esse cargo, essa cadeira, né, também demonstra o quanto foi enriquecedor, né, só o simples processo de chegar até lá. Mas passando pela Justiça Eleitoral, eu pude aprender muito, né, o processo democrático pela parte de dentro, né, da Justiça Eleitoral, o funcionamento das urnas eletrônicas, a preparação das eleições, entender que democracia não é simplesmente ir e votar, né? O julgamento é a preparação dos processos, as prestações de contas, como elas são feitas, e ter uma ideia, ou pelo menos ter uma noção, ou tentar contribuir de alguma forma para que se aperfeiçoe cada vez mais a Justiça Eleitoral. Todo o processo democrático passa por ali. Então, para mim, realmente foi muito enriquecedor, né? E agora, primeiro, eu nunca deixei de advogar, né? Porque é possível, eu só não podia advogar na Justiça Eleitoral. Então, lá eu era um juiz e não podia advogar lá, obviamente, né? Mas nunca deixei de advogar, né? Até porque não há salário lá na Justiça Eleitoral. Há um jeton, que é uma participação por sessão, então precisa advogar, porque senão não consegue pagar as despesas, né? E para a minha vida como pessoa, como ser humano, e também para a minha vida profissional, foi muito enriquecedor vivenciar tudo isso, ter a experiência de pessoalmente estar ali e ver, né, o funcionamento dessa máquina, né? Respondeu as 3? De todos esses processos, qual foi o mais difícil e por que foi o mais difícil? Bom, eu atuei em muitos processos, né? O senhor trouxe alguns números, e eu posso destacar que o processo mais difícil, eu creio que foi o processo um julgamento ainda da eleição de 2010, aquele problema da ata da eleição de Senado de 2010, onde tinha o então senador José Medeiros como um dos interessados, Fiuza e o então senador, depois governador Pedro Taques. Esse seguramente foi o processo mais difícil por algumas razões. Primeiro que existia nesse processo vários bons advogados, né? E quando você lidar num processo como esse com bons advogados, cada um traz um ponto de vista, né? E isso ajuda muito o julgador, mas também lhe traz uma dificuldade tremenda, né? Em segundo lugar, a complexidade da própria matéria. Quando esse processo veio para mim na Justiça Eleitoral, foi logo no comecinho do meu mandato. Esse processo já tramitava no tribunal há 7 anos. Né? E eu não poderia, enquanto alguém que queria chegar lá e fazer a diferença, deixar que acabasse o mandato de senador questionado por aquele processo sem esse processo ser julgado. Então, eu me depositava uma responsabilidade muito grande para julgar aquele processo, porque a sociedade precisava de uma resposta. Imagina, uma eleição de 2010, era em 2017, acabando o mandato de senador, e o processo ainda não havia sido julgado, né? Então, era preciso imprimir uma celeridade naquele processo para que ele efetivamente fosse julgado. E depois que eu entrei no tribunal e recebi esse processo, eu consegui julgá-lo 1 ano depois, né? Só 1 ano depois. Ainda que esse processo não tenha parado em gabinete, período superior a 5 dias. Esse processo ia para mim, em especial, eu dava a celeridade porque era preciso dar uma resposta para a sociedade. E nele também existiam algumas questões bastante embrincadas. Alegava-se falsidade de atas, então era preciso fazer perícia. Quando eu assumi a relatoria desse processo, ele ainda não tinha perícia realizada. Então foi preciso a realização de perícias. Essas perícias são complexas, foram feitas pela Polícia Federal, mas as partes precisam participar, né? E é um julgamento colegiado,
As partes vários recursos foram interpostos. Enfim, esse foi um caso bastante complexo, mas que foi possível entregar aquilo ao que me propus, que era julgar esse processo. Por um lado ou para o outro, esse processo foi julgado, né? Preciso reconhecer, com a demora de 7 anos depois, o que até na época, ao proferir o meu voto, eu disse que não era razoável, mas de fato ele foi julgado. O processo, nessa mesma esteira do professor Lorenberg, o processo da juíza Selma foi menos, então, complicado, menos danoso do que esse aí do Medeiros, Fiuza, Táxi? Eu posso fazer uma distinção entre os dois processos, porque realmente pode vir uma pergunta. Por que esse processo demorou 7 anos e o outro processo ele foi um processo mais rápido? É preciso fazer um destaque. Esse processo da ata da eleição de 2010, ele foi extinto pela Justiça Eleitoral do Estado do Mato Grosso bem antes de eu entrar na Justiça Eleitoral, através de outro relator, seguindo uma jurisprudência pacífica do TSE. Então esse processo foi extinto, foi determinado o seu arquivamento. Contudo, uma das partes, não concordando, recorreu ao TSE. E o TSE, nesse meio tempo, modificou o seu entendimento sobre a questão. E a mudança de entendimento fez com que esse processo fosse, então, essa decisão fosse reformada e determinado o retorno desse processo ao Mato Grosso para que ele fosse julgado. Então, isso atrasou muito o julgamento desse processo. Essa questão processual fez com que esse processo fosse extinto, fosse a Brasília, ao TSE, e depois voltasse. Ele voltou só em 2017. Isso não aconteceu com o processo da ex-senadora Selma. Ele não foi extinto aqui para ter que ir a Brasília. Sim, ele foi efetivamente julgado. Então, seguramente, além de outras questões, dependendo do ritmo que o juiz relator dá ao processo, isso também interfere. Mas esse é um fator que diferencia muito esses dois casos. Só lembrando que o relatório do então juiz Rabaneda, à época, 2019, salvo engano, foi pela desaprovação dos gastos eleitorais da campanha da então candidata ao Senado, Selma Arruda. Aí deu no que deu, depois aqui no pleno, por unanimidade, 7-0, acabou realmente cassando, por assim dizer, o mandato da então senadora. Depois isso foi confirmado nas instâncias superiores. O doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, é dos Santos, né? Isso. Tem dos Santos também aqui, que eu não falei. Continua conosco. A gente vai a um breve intervalo comercial e após o intervalo tem a sua pergunta aqui via WhatsApp 99932-2529 aqui no Opinião, é um instante só. Cá estamos de volta ao vivo no programa Opinião aqui nesta segunda-feira na TV Pantanal. Antes de seguirmos com o Dr. Rabaneda, vamos ao que há de mais importante, mais interessante no www.gazetadigital.com.br. E olha, infelizmente a gente começa com notícia ruim, como tem começado nos últimos dias, quando a gente abre os boletins aqui, quando a gente abre os destaques aqui do Gazeta Digital, infelizmente, mas é a realidade, gente, não tem como fugir dela. Luto constante na pandemia. Mato Grosso bate novo recorde de mortes com 125 óbitos em 24 horas. A Secretaria de Estado de Saúde notificou 125 novas mortes pela Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. O valor representa um novo recorde na contagem diária de óbitos no estado. Dados do painel epidemiológico da pasta apontam que o estado acumula nesta segunda-feira, dia 22, 6.938 óbitos pela doença. Quase 7 mil óbitos, hein, gente? Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, foram mais de 3.100 novos contágios pelo coronavírus em relação aí ao boletim emitido na tarde de domingo, dia 21. Com a atualização, Mato Grosso passa a contabilizar 289.823 infecções. Informações do painel dão conta de que a taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva é de, pasmem, 98,8%, enquanto o mesmo índice para enfermarias é de 63%.
Você notou bem aí? 98, 99 praticamente por cento, não é? Deus nos abençoe. Olha, tem um outro destaque aí do Gazeta Digital. O presidente da Fiente diz que feriadão intercalado foi descartado por ineficiência. O presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, Fiente, Gustavo de Oliveira, afirmou que a proposta de antecipação de feriados em Mato Grosso de forma intercalada, ou chamado lockdown em 2 fases, divulgada pelo governo do estado, foi descartada pelo próprio estado por constatação de ineficiência da medida. Durante transmissão ao vivo na tarde dessa segunda-feira, 22, o presidente afirmou que a Fiente foi convocada pelo governo a respeito do lockdown em 2 fases, sem garantias de que a medida fosse efetiva e, por conta disso, o setor se opôs à restrição. Conforme noticiado pela reportagem do Gazeta Digital, na última semana, o Estado anunciou que encaminharia projeto de lei à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no qual colocaria em pauta a execução de 2 feriadões em todo o Estado como forma de barrar o avanço da Covid-19. Contudo, nessa segunda-feira, o governo emitiu nota na qual declarava que nova reunião com os poderes, setor produtivo e também a sociedade civil seria realizada antes de uma, aspas, medida mais efetiva, que mesmo sem detalhamento, deverá passar a valer a partir de sexta-feira, dia 26. Então, ficou protelada essa decisão aí. Lembrando que a Assembleia também aprovou hoje o chamado voucher, o vale, qual que é o nome mesmo? Esse de R$150? Auxílio emergencial, eu chamo de voucher, não é? Foi aprovado de R$150 que vai beneficiar cerca de 150 mil famílias, de 100 mil famílias que estão aí na linha da pobreza no estado de Mato Grosso. Eu vou chamar aqui agora a participação de Dr. Ulisses Rabaneda, está conosco aqui. Doutor, ao longo do dia, a gente até divulgou nas redes sociais aqui do programa Opinião, que o senhor viria, não é? E aí algumas pessoas mandaram perguntas, não é? E a gente tem algumas aqui, e vamos começar, advogados, a grande maioria, vamos começar. Qual que é a primeira aí? É o doutor Saulo, é isso? Bora ver. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ulisses. Boa noite, telespectadores. Ulisses, nos últimos meses, divulgação de conversas de integrantes da Lava Jato demonstrou graves violações ao direito de defesa. Nas últimas semanas, as mais recentes, investigação ilegal de ministros do STJ e do STF e um processo secreto no qual interceptada uma conversa entre o advogado e o seu cliente investigado. Eu pergunto, como esse anteprojeto elaborado pela Ordem dos Advogados do Brasil vai evitar que esses agentes que deveriam cumprir a lei continuem praticando ilegalidades? Obrigado. Eu disse que a gente ia falar sobre esse anteprojeto e estamos falando agora, até deixei para que as perguntas trouxessem o assunto aqui, a discussão aqui para o doutor Rabaneda responder. Obrigado aí ao doutor Saulo Rondon Gaiva, que acabou de perguntar aí. Quero deixar um abraço para o meu amigo Saulo, grande advogado, grande criminalista, né, que vem fazendo a diferença também. Primeiramente, para situar o nosso telespectador, eu sou conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós temos, por estado da federação, 3 conselheiros federais. Então, nós somos em 81 em Brasília, a quem compete, através desse órgão, dar a última palavra dos encaminhamentos, né, da OAB nacional. E, recentemente, mais precisamente na última sessão do Conselho Federal, acolhendo uma proposta da bancada de Mato Grosso e também uma proposta da bancada do estado do Amazonas, o Pleno do Conselho Federal da OAB aprovou o encaminhamento para o Congresso Nacional para que algum parlamentar, né, adote este anteprojeto
e efetivamente faça com que ele vire um projeto de alteração legislativa, o que nós chamamos de pacote de direito de defesa, onde ali a OAB, através da relatora no pleno e também de algumas propostas que nós apresentamos, está encaminhando ao parlamento 24 alterações, a proposta de 24 alterações na legislação processual para aprimorar o direito de defesa. Então veja, até para o telespectador se situar, né? Quando o Ministério Público promove uma ação penal contra alguém e essa pessoa ela é citada, é notificada, né, para se defender dessa ação penal, quando ela é chamada a se defender dessa ação penal, a lei fala que ela tem 10 dias para se defender. Então, muitas vezes, ele é notificado, é citado, o termo correto é citado para responder à ação penal, para se defender na ação penal. Muitas vezes está até mesmo preso. E até a família procurar, se situar do que está acontecendo, procurar um advogado. Esse advogado fazer uma proposta de atuação e de honorários. Esse advogado pleitear ao Poder Judiciário o acesso aos autos. Tem que juntar uma procuração, acessar esse processo, estudar esse processo e verificar qual é a acusação que pesa contra aquela pessoa. Analisar as milhares e milhares de páginas e incidentes para conversar com o seu cliente e verificar o que daquilo é verdade, o que daquilo não é verdade, como se defender. Quando tudo isso acontece, os 10 dias já se foram. Então, como se defender num prazo de 10 dias quando investigações demoram anos, procedimentos sigilosos? É um contraditório de faz de conta. E os advogados, a Defensoria Pública, se desdobra para conseguir cumprir esse prazo, que é um prazo de 10 dias. Então essa, por exemplo, é uma proposta de alteração para que esse prazo seja elastecido. Tem uma proposta, tem um item desse rol de 24 propostas, itens, não é? Um dos itens aí fala sobre a multa, né? Que pede a exclusão da multa ao advogado que, aspas, abandonar aí o processo, remetendo aí as providências cabíveis à OAB, órgão que tem aí a competência para avaliar a ética e a disciplina da advocacia. Mas eu achei, leigo que sou, mas estranho, né, esse pedido, essa preocupação com a exclusão da multa, sendo que a própria palavra abandonar, né, está deixando um processo. É realmente um desejo da classe? Então, veja bem, como é aplicada essa multa hoje? Muitas vezes o advogado deixa o criminalista especialmente, porque essa previsão no Código de Processo Penal, né, deixa de apresentar uma determinada peça processual por estratégia. Isso é absolutamente possível. É possível deixar de apresentar, por exemplo, alegações finais no rito dicotômico do tribunal do júri, na primeira fase, por uma estratégia. Eu prefiro defender com uma maneira mais ampla no plenário do júri. E se entende, o juiz entende que houve o abandono do processo e aplica uma multa ao advogado de R$10 mil. O advogado está trabalhando, né? O advogado está promovendo a defesa do seu cliente, por estratégia deixa de apresentar determinada peça e leva uma multa no valor mínimo de R$10 mil. Né? Então, o que a ordem entende? Que há necessidade de reforma desse dispositivo e se houver alguma falta ética do advogado abandonando o processo, aí sim, de maneira a causar prejuízo ao seu cliente, ele deve ser punido lá na OAB, que é o órgão correcional. Então a OAB vai aplicar a ele suspensões, pode aplicar multa ao advogado. A OAB apenas quer que se desloque esse poder correcional para a entidade. A entidade vai fazer esse controle, não vai ficar sem controle. Né? E nós temos, inclusive basta entrar no site da instituição para observar, nós temos, não é algo que nos anima, muito pelo contrário, é algo que nos deixa triste, mas é preciso dizer e deixar claro para a sociedade que o OAB tem punido os maus profissionais. Basta entrar no site da instituição, vai verificar quantos profissionais foram excluídos por má conduta, com suspensões. Então apenas quero o deslocamento. Esse é um dos pedidos para que não se ameace a advocacia através dessas multas. O advogado tem que ter liberdade, porque ele só consegue fazer uma boa defesa com liberdade. Lorenberg. Tem mais um aí, não? Tem várias. Vamos lá então. Lorenberg quer que a gente chame aqui a participação do telespectador. A segunda participação aí, pode colocar no vídeo aí, a gente identifica. Boa noite, amigo Paulo, tudo bem? A todos os ouvintes da TV Pantanal, meu amigo Ulisses Rabaneda, que hoje compõe a bancada.
E eu gostaria que ele comentasse um pouco sobre uma alteração pontual do pacote anticrime que fala sobre a possibilidade da execução provisória da pena após o julgamento pelo colegiado no Tribunal do Júri, ainda em primeiro grau. Muito obrigado, boa noite. A pergunta foi do Dr. Wendel Rolim, advogado também aqui participando conosco, e disse que é amigo do... É amigo mesmo? Não, agora é a hora da verdade. É amigo, né? Amigo. Abraço, doutor Wendel, obrigado pela participação, viu, por trazer aqui a sua contribuição com o programa Opinião. Eu tenho uma felicidade muito grande de ladear a advocacia criminal aqui no Estado com grandes profissionais, né? Não vou nominar porque poderia ser injusto com alguns, porque nós temos muitos bons profissionais aqui, pode ter certeza, Paulo, professor Lorenberg, esses profissionais não ficam atrás para nenhum outro nesse Brasil, né, de excelentes advogados. A advocacia criminal de Mato Grosso está de parabéns. Quero mandar um abraço ao Dr. Wendel, colega advogado, amigo, advogado, e agradecer a pergunta. Com o pacote anticrime, o chamado pacote anticrime, qual a alteração que foi prevista na lei? Aquela pessoa que ela é processada por um crime doloso contra a vida e ela venha a ser condenada em primeira instância, ainda que ela não cause nenhum risco à sociedade, ela automaticamente sai dali presa, né? Esse dispositivo ele é flagrantemente inconstitucional porque ele viola a presunção de inocência. Eu não estou aqui a dizer, e é preciso que fique muito claro, né, que quem praticou um crime não pode ser preso no curso do processo. Não. Pode e deve ser preso se tiver causando algum tipo de risco, seja a sociedade, seja o bom andamento do processo. Nós temos a figura da prisão preventiva. O que a lei processual e a Constituição, né, mais do que isso, o que eles pretendem com essas normas, com essas garantias, é fazer com que aquela pessoa que seja inocente, a gente precisa sempre lembrar do inocente que é processado, ela tenha essa gama de ferramentas, de garantias ao seu dispor contra o Estado, para que ele consiga demonstrar essa inocência dentro de um processo judicial. Então o pacote anticrime, quando vem e solapa a garantia da presunção de inocência, fazendo com que aquela pessoa que não causa risco à sociedade, não causa risco ao processo, seja presa imediatamente antes do julgamento do seu recurso, nós estamos nada mais, nada menos fazendo com que aquelas pessoas que são inocentes e que acabam condenadas, com chance do tribunal reverter, fiquem muitas vezes meses presos em processos em que efetivamente sejam anulados ou sejam essa condenação reformada. Então a AB Federal já entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e isso está sendo debatido, está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Ô, Caroline, acho que dá tempo para a gente. Essa terceira participação, salvo engano, é uma que fala sobre um assunto que eu perguntei logo no começo, né, que é sobre pandemia. Acho que é isso, né, que eu estou meio... pode colocar no ar aí a terceira participação, por favor. Sou Adevanir Pereira da Silva, advogado aqui da cidade de Sorriso, e gostaria de aproveitar a oportunidade que o doutor Ulisses estará na TV Pantanal e fazer a seguinte pergunta. Doutor, em relação aos decretos, o governo do estado decreta uma coisa, os municípios decretam outra, e o cidadão fica perdido. O que o senhor tem a falar sobre isso? O cidadão, principalmente o advogado, né, que fica perdido, né, até para caber aqui no hall de possibilidade de resposta do doutor Rabaneda. Quem perguntou aí foi o Adevanir Pereira da Silva, lá de Sorriso, que também viu aí nosso post, né, da vinda do Rabaneda aqui e mandou essa pergunta aí. Quero deixar um abraço, doutora Adevanir, quero deixar um abraço a toda a advocacia do norte do estado do Mato Grosso, Sorriso, Sinop, Lucas, Mutum, né? Um abraço a todos os advogados e advogadas dessa região que a gente tem tanto carinho. Falar de pandemia é muito difícil, porque nós temos muitas opiniões e, ao final das contas, a gente percebe que todo mundo não está sabendo o que fazer, essa é a verdade. Seja a população, seja os nossos governantes. Por isso que eu acho que nesse momento o que nós não podemos ter,
ou o que nós precisamos diminuir são as divergências. Então, esses decretos que são expedidos, o Estado expede um decreto, os municípios expedem decretos que confrontam com o decreto do Estado. Deixa a população, deixa a advocacia, deixa, né, o jurisdicionado, deixa todo mundo confuso. E nós não podemos, hoje, com essa situação, todo mundo preocupado com a sua saúde, com a saúde da família, com o seu trabalho, com o seu emprego, com as empresas. O que nós não precisamos agora é de insegurança jurídica principalmente. Então eu entendo que tem que ter um pouco mais de sensibilidade e os nossos governantes criarem e essa é uma opinião pessoal, viu, Paulo, viu, professor Lemberg? Criar um grande comitê de crise. Que se crie um grande comitê de crise com a participação do governador, com a participação do prefeito da capital. Que já devia ter sido criado já, olha só que nós participação do presidente da AMM representando os municípios do interior. Participação do presidente do Conselho Regional de Medicina, do presidente da Assembleia. Associação das câmaras municipais. Das câmaras municipais, presidente do Tribunal de Justiça. Criar um grande comitê para que esses decretos, para que essas decisões elas sejam tomadas em conjunto. Né? O que nós não podemos hoje mais admitir é politização da pandemia. Você vê, agora há pouco o presidente da Fiense discorda aí de fechar o negócio. Porque você com um grande comitê, você acerta todo mundo junto. Você erra também todo mundo junto. E se você errando todo mundo junto, vai sentar, vai conversar para tentar melhorar. Então o que está acontecendo hoje? O Estado editou um decreto, os municípios editam outro que se confrontam. Cabe a quem dirimir a controvérsia? É o Poder Judiciário. Então o desembargador Orlando Perry, até há poucos dias, teve que decidir entre a validade de um decreto ou de outro. O que o Judiciário não pode fazer e não tem feito, bom que se diga, é se imiscuir em política pública. O desembargador Orlando Perry, nessa decisão, o que ele disse? Ele falou, olha, o decreto do Estado disciplina a matéria de maneira X. O decreto do município está disciplinando a matéria de maneira Y. Os dois são incompatíveis entre si. Então ele deu uma decisão dizendo entre esses dois decretos qual está valendo, qual a sociedade deve seguir. Então ele não ditou a política pública. Ele não disse o que abre e o que fecha, ele só disse qual decreto vale. Né? Mas você precisar chegar nisso, o Ministério Público teve que entrar com essa ação, né, no momento em que nós temos que ter convergência e não divergência de pensamentos. Né? Acho que a pergunta foi muito boa e acho que hoje é preciso esse grande comitê, um grande comitê de crise com a participação de todas essas autoridades para fazer com que não tenhamos mais esse problema. Sugestão do doutor Rabaneda aí, criação de um comitê de crise, mas que ele abranja geral, não é? Todo mundo mesmo para que possa, quanto mais ideias vierem, melhor, mais oxigênio se entra, não é? Para se ter a possibilidade de chegar num denominador comum. O programa Opinião dá um tempinho só para mais um break, chamado intervalo. Quer deixar uma perguntinha para ele? Dá tempo? Dá tempo. 2 minutos? A pergunta é 2 minutos? É. Não, então a gente... A Caroline me passa aqui dá uma voadeira agorinha aqui. O Opinião volta já após o intervalo comercial com os 2 minutos de Lorenberg. E vem fogo aí, se prepara aí, viu? Pode tomar uma aguinha, viu? Doutor Rabaneda, a gente volta já. E estamos de volta ao vivo aqui com o Opinião, entrevistando Ulisses Rabaneda. O advogado Ulisses Rabaneda conversa comigo, conversa com você, conversa com o Lorenberg e também com quem está perguntando, especulando aqui no Opinião desta noite. Vamos Lorenberg, vamos Caroline, não é você, é a Caroline que está aqui falando comigo no ponto. Para mais uma participação aqui, quem está perguntando é o doutor Ulisses, por favor. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, doutor Ulisses Rabaneda, conselheiro federal da OAB Mato Grosso, telespectadores do programa Opinião. Doutor Ulisses, é uma honra ter o senhor nos representando em Brasília e esse anteprojeto de reforma da legislação de prerrogativo da advocacia mostra isso. Qual a perspectiva do senhor de aprovação dessas medidas e em que elas vão contribuir para o exercício da profissão e preservação dos interesses dos cidadãos? Um abraço e boa noite. Tudo de bom. Sucesso para o senhor. É o meu amigo também, né? Não é só amigo do senhor, não. Diogo Sachs. O doutor Diogo está perguntando aqui, participando mais uma vez conosco aqui, perguntando ainda sobre esse anteprojeto. Quero agradecer
colega, amigo, Dr. Diogo Sachs, né, a pergunta, e agradecer também as palavras elogiosas. Hoje nós temos um ambiente muito favorável no Congresso ao apoio a um pacote que venha a garantir o direito de defesa, mas garantir através de regras que tragam, né, um processo judicial justo. O que se quer é apenas a justiça de um processo que garanta a todos o direito à ampla defesa, ao contraditório, né? Hoje o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele é um advogado, ele foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB também tem uma grande frente parlamentar na Câmara dos Deputados, com a frente parlamentar da advocacia, né, com vários, mais de centena de parlamentares que compõem essa frente parlamentar da advocacia. Então nós temos uma expectativa muito boa de que esses pleitos que sejam justos, que para lá sejam encaminhados, eles tenham aí a acolhida do Congresso Nacional. E ali, conforme já destacamos alguns pontos, nós temos vários que vão impactar diretamente no dia a dia do advogado. Veja, nós queremos incluir na legislação, professor Lorenberg, a figura da investigação defensiva. O que nós temos já em legislação de outros países, né, esta modalidade de investigação. Vejam os senhores que o membro do Ministério Público ou a Polícia Judiciária Civil, né, exercendo o seu papel constitucional, tem condições de chamar uma pessoa para ser ouvida, né, num inquérito policial ou num procedimento perante a Polícia Judiciária Civil, mas o advogado não tem o mesmo mecanismo. Então, muitas vezes o advogado vai rolar uma testemunha para o direito de defesa do seu cliente e ele sequer sabe que essa pessoa realmente tem a contribuir com aquele processo. Então, com a figura da investigação defensiva, o advogado poderá notificar pessoas para que compareçam ao seu escritório, onde poderá, né, colher depoimento dessas pessoas para saber o que ela pode contribuir com o caso, contribuir com o direito de defesa. Né? Vai poder também, através da investigação defensiva, promover perícias, através dessas perícias, contribuir com a distribuição de justiça. Então, essa é uma figura que também é prevista nesse pacote, né, que a investigação defensiva é muito importante, a aprovação desse ponto. Como eu falei, são 24 itens, nós temos diversos outros mudando procedimentos na legislação processual penal, tudo a garantir a você, cidadão, a você, cidadã, um melhor e maior direito de defesa. Todas as vezes que se processa alguém, principalmente aqueles que são culpados, né, se processa garantindo ao máximo o direito de defesa, o índice de erro judiciário, professor Lemberg, é menor. Então, naqueles casos mais violentos, naqueles casos em que, principalmente os crimes, eles causam mais clamor, nós temos que brigar, nós temos que lutar para que o direito de defesa seja amplificado nesses casos, porque a possibilidade de erros judiciários são diminuídos drasticamente, fazendo com que aqueles que realmente mereçam ser condenados, sejam condenados dentro das regras do jogo. Dentre os itens, tem um aqui que fala dos embargos de declaração. E nunca um embargo de declaração foi tão polêmico como esse do Lula, não é? Queria que você fizesse um comentário, primeiro, sobre o que está contido, né, dentre esses 24 itens e também fazer um comentário aí sobre o que o Fachin decidiu por meio de um embargo de declarações não é soltura, do livramento do Lula. Um dos itens é a alteração da legislação processual penal, quando prevê o prazo de embargos de declaração hoje, Paulo, é de 2 dias. 2 dias para o advogado conhecer muitas vezes uma decisão de centenas de páginas e fazer um embargo de declaração. Então o que se pede é que se altere esse prazo de 2 para 5 dias. Né? Não é nada que atrapalhe a boa tramitação do processo, muito pelo contrário, garante, né, o direito de defesa. No caso do ex-presidente Lula, o ministro Fachin ele não decidiu em embargos de declaração, ele decidiu monocraticamente, mas em habeas corpus. Né? Não há como não dizer que o Supremo, já que tem que proferir uma decisão como essa, que é uma decisão sobre competência, teria que tê-lo feito muito antes. O que o Supremo disse nessa decisão do ex-presidente Lula? Que Curitiba, o juízo da 13ª Vara de Curitiba, não tinha competência para processar e julgar o ex-presidente Lula. O Supremo entendeu que aqueles casos não tinham ligação direta, ou seja, não tinha conexão ou continência com os casos da Operação Lava Jato e com o desvio de recursos da Petrobras, e entendeu que isso tinha que ser julgado pelo juízo de Brasília.
O Supremo pode entender assim, é absolutamente normal. Todos os dias o Supremo, o STJ, o nosso Tribunal de Justiça, está decidindo sobre competência. Muitas vezes se entende que 2 juízos são competentes. A defesa entende que é o juízo A, o Ministério Público entende que é o juízo B. Alguém tem que decidir. E o Supremo pode fazer isso, como de fato fez. Só que o fez tardiamente. A defesa do ex-presidente, pelo que se observa e pelo que a gente pode ler, vinha falando dessa incompetência anos atrás. Então, se isso tivesse sido decidido anos atrás, nós não teríamos essa situação de agora de ter que anular o processo todo para voltar esse processo desde o início, da estaca zero, esse processo volta da estaca zero, para ser processado em Brasília. O portal www.Gazeta Digital atualizou aqui a questão do decreto aí. O governador Mauro Mendes, está vendo aí, ó, o governador Mauro Mendes encaminha projeto de lei à Assembleia Legislativa nesta terça, ou seja, amanhã, dia 23, para antecipar feriados como forma de reduzir o contágio da Covid-19 em Mato Grosso. Durante esse período, as medidas restritivas de circulação de pessoas serão reforçadas. Assim que aprovada a proposição, a antecipação passa a valer a partir dessa sexta, dia 26, e encerra no dia 4 de abril, contando assim 10 dias corridos. Mais detalhes sobre essa proposta aí do governo do estado no www.gazetadigital.com.br. Vamos para mais uma participação aqui, mais uma pergunta. Pode colocar na sequência aí, eu acho que é a última, não é? Mais uma pergunta aqui ao Dr. Ulisses Rabaneda, por favor. Olá, meu nome é Arthur, sou jornalista do site Olhar Jurídico, em Cuiabá. Ulisses, em 2019, época da Vaza Jato, onde mensagens foram divulgadas pelo The Intercept, você, como conselheiro federal da Ordem, chegou a se manifestar pedindo o afastamento do então ministro Sérgio Moro. Bom, em 2021, a gente viu o ministro Edson Fachin, do STF, anulando condenações proferidas por Moro em face do ex-presidente Lula. Eu gostaria que você comentasse essa decisão do Fachin e comentasse também se você concorda com a manifestação do ministro Gilmar Mendes, de que a atuação do Moro configura um dos maiores escândalos da história do judiciário no Brasil. Eu acabei furando fila, né? Antecipei aqui esse assunto, mas ele vai aprofundar mais porque o Arthur Santos, meu colega de profissão aí do site Olhar Jurídico, da minha querida Isabel Coutinho, é Coutinho ainda, né? Eu não sei. Isabel, minha amiga. E eu abraço aí também você, Arthur. Obrigado pela participação aqui. Queria que o senhor aprofundasse mais sobre, especialmente essa abordagem que ele colocou ali. Obrigado, Arthur. Fica um abraço aí a você. Realmente, em 2019, ainda quando Sérgio Moro era ministro da Justiça, acho que eram 4 ou 5 meses do governo do atual presidente Bolsonaro, no plenário do Conselho Federal da OAB, nós pedimos o afastamento do então ministro da Justiça do cargo, tendo em vista que era preciso investigar aquelas conversas que acabaram vindo à tona através, né, do site The Intercept. Então, na época, ele ainda era o que as pessoas falavam de Super Moro, né? A sua conduta, seja enquanto juiz ou seja enquanto ministro da Justiça, ainda não era questionada, mas já naquela época, frente a essas situações, o Conselho Federal da OAB, e naquela oportunidade tive, né, uma manifestação pedindo esse afastamento. E hoje as coisas vêm a demonstrar que nós estávamos certos. Essas mensagens que foram vazadas, né, essas mensagens que foram divulgadas... Na Vaza Jato. Elas foram alcançadas, tudo indica, tudo demonstra, de maneira ilícita. Isso ninguém questiona e eu considero que prova ilícita não pode ser utilizada para acusar alguém. Prova ilícita não pode ser utilizada para acusar alguém. Contudo, essas conversas existiram e é possível se depreender através delas qual era o padrão de conduta dessas autoridades. E o padrão de conduta dessas autoridades, conduzindo um processo criminal contra determinada pessoa,
era exatamente aquilo que não se deve fazer. Um conluio absurdo entre acusação e defesa, um bate-bola entre acusação e defesa, né? O que se revelou através dessas conversas, através desses diálogos. E aqui, professor, quero chamar o telespectador a pensar, você, empresário, pense naquela situação em que você é demandado na Justiça do Trabalho, por exemplo. Ou você, trabalhador, que entra com uma ação contra o seu patrão, ou então ex-patrão na Justiça do Trabalho, e você, empresário, ou você, trabalhador, verifica que o juiz do seu processo, a pessoa que vai julgar o seu processo, está orientando o advogado da parte contrária como proceder na ação que você está movendo, ou na ação que você está se defendendo. Como você se sentiria? Peraí, quem vai me julgar está orientando a parte contrária. Né? Então, trazendo para uma situação bem simples, é isso que aconteceu. É um verdadeiro absurdo demonstrar esse padrão de conduta, demonstrar uma relação promíscua onde o juiz indicava qual era a melhor testemunha, ou o juiz antecipava através de um aplicativo o que ia deixar de fazer. Né? E isso agora, já há algum tempo vindo à tona, demonstra como não se deve proceder, né, à condução de um processo. Orenberg, uma última cabe, que não aquela de 2, porque a Caroline me falou que faltam 4 minutos aqui. Se você puder ou sintetizar a sua pergunta aí, ele vai se virar nos 30 para responder em eu vou resumir a minha grande pergunta, até para aproveitar o seu conhecimento jurídico, e já foi, alguma coisa já foi falado, que foi a respeito dos decretos. Mas não vou me referir ao decreto do Estado de Mato Grosso. Eu estou me referindo a 3 decretos e mais o toque de recolher do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul e da Bahia, que o presidente da República, através da Advocacia da União, entrou com a ação direta de inconstitucionalidade com relação a esses decretos. 2 perguntinhas muito rápidas. A primeira delas, no entender do senhor, os decretos são de fato inconstitucionais, até porque eles estão baseados naquela lei de 2020. Se não me falha a memória, 13.797. E a segunda? A segunda questão, vai caber aqui o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal vai optar pelo princípio da precaução e da prevenção? O senhor tem 1 minuto e meio para responder essas 2 perguntas aí, porque senão vão nos atropelar na rede. Essa é uma questão muito imbrincada. Veja que a Constituição Federal diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, como pode um prefeito ou governador dizer que horas eu tenho que estar dentro da minha casa, se não há uma lei que ampare essa decisão governamental, seja do prefeito ou seja de um governador? É isso que o presidente da República está arguindo no Supremo Tribunal Federal. Contudo, entende-se, e uma parte dos juristas entendem, que numa situação de calamidade como é a pandemia, você pode ponderar 2 valores. Primeiro, a sua liberdade de locomoção. Segundo, a saúde pública. O que deve pesar mais na balança na hora de se verificar se o poder público pode determinar ou não se alguém tem que ficar em casa? O que vai se valorar, o que vai se dar maior valor? A sua liberdade individual de ir e vir ou a saúde de toda a população, de toda a coletividade? Essa é a resposta que tem que se dar. Né? Eu confesso que, particularmente, eu entendo que sem lei não é possível toque de recolher. Mas eu confesso também que fico muito sensibilizado com o argumento de ponderação de princípios. Mas o senhor decidiria o quê? Oi? O senhor decidiria o quê? Qual seria a sua decisão no momento como Olha, esse? é uma decisão porque é difícil também. Tem a lei que tem que ser cumprida. dificílima, Constituição, no artigo 5º, é claro. É uma decisão dificílima. Como eu disse, no meu entendimento jurídico, sem lei não pode toque de recolher. Né? Mas também são louváveis esses outros argumentos no sentido de ponderação de princípio. Se eu fosse, você me perguntou diretamente, eu não vou ficar em cima do muro. Se eu fosse decidir, eu entenderia pela impossibilidade do toque de recolher. Porque a lei é fria, né? O doutor Ulisses Rabaneda, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa Opinião. Esclarecedora, a explanação foi muito boa, a gente gostaria de continuar, mas não temos mais tempo.
mas o caminho é esse aqui, ó. Só pegar ali, virar aqui, entrar aqui, bater a campainha ali que a gente abre para a gente prosear mais aqui. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor Lorenberg. Quero agradecer a todos os colegas que fizeram perguntas, os jornalistas, a sociedade, né, em geral, por estar nos acompanhando. E fico à disposição, Paulo. Fico à disposição da TV, professor Lorenberg, né, a OAB também, né, está sempre à disposição da sociedade. Abraço então, Ulisses Rabaneda falando com a gente aqui. Lorenberg Alves, até amanhã. Até amanhã, meu amigo. Muito obrigado. Quando a gente entrevista, ou vai entrevistar aqui o novo deputado estadual, o Gilberto Catani, que assumiu no lugar do Silvio Fávero, que faleceu infelizmente recentemente. Amanhã às 7h30 com Catani. Fica bem, fica com Deus também.